E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta aqui no meu canal, no seu canal, Licitação e Gestão, trazendo sempre informações atualizadas, análise, reflexões sobre esse mundo complexo das licitações e dos contratos administrativos. Para quem não me conhece, meu nome é Frederico, sou servidor público federal há mais de 25 anos e leciono nessa área desde 2013. Hoje, o nosso assunto é um assunto bem interessante. Eu vou falar sobre uma regra que pode impedir que você exerça o seu papel de agente de contratação, pregoeiro, né? Até mesmo fiscal ou gestor de contrato. E também pode impedir, inclusive, você que é fornecedor, de participar de uma licitação. Então, que regra é essa? Tá curioso, né? Então, vem comigo, mas antes, não deixa de colocar o seu like aí, porque ele é muito importante, né? E a gente vai conversar depois da vinheta. Bora! Pessoal, vamos lá. Que regra é essa, gente? Que regra é essa? Regra da nova lei que pode te impedir de ser agente de contratação ou contratar com o poder público, se você, no seu caso, né, se você é da iniciativa privada. Que regra é essa? Vamos lá. Bom, a regra que a gente está falando inicialmente é do artigo 7º, né? Não poderia deixar de ser. O artigo 7º trouxe muitas novidades. Acho para mim que são novidades muito importantes que têm o poder de melhorar bastante a gestão pública. Basta agora a administração pública realmente se debruçar sobre isso e resolver fazer um bom trabalho. Então, vamos reler o caput, né? Acho que quem me acompanha aqui já deve ter lido esse caput umas 500 vezes. Tá aí. Caberá à autoridade máxima do órgão da entidade ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preenche os seguintes requisitos. E aí vem os requisitos lá, e aí tem o inciso terceiro. O inciso terceiro ele fala: não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Veja, ele fala em cônjuge ou companheiro. Então, aqui no Brasil, né, nós temos a figura da união estável, que dá para você comprovar de uma outra forma, né? Mas se é cônjuge, aí você sabe, vai ter lá a certidão de casamento, né? É, de licitantes ou contratados. Então, essa informação é muito importante. Veja que não é só a pessoa que está firmando o contrato. A pessoa que vai participar da licitação, né, a empresa que vai participar da licitação, ela também se inclui nesse rol aqui. E veja que quando ele fala ou contratados, aí você, inclusive, abrange também as contratações diretas. E aí entra o quê? Dispensa, os casos de dispensa e inexigibilidade. E aí vem um detalhezinho aqui que são habituais. A gente vai falar melhor sobre isso mais para frente, mas vocês vão ver que não é coisa simples. Nem tem com eles vínculo de parentesco lateral por afinidade e tal. Eu vou explorar isso aí com mais calma, tá bom? Mas não tá, essas regrinhas, esse detalhezinho aqui, não tá só no artigo 7º. No artigo 7º, a gente está falando do agente público, o cara que trabalha lá dentro da administração pública, federal, estadual, municipal, enfim, é quem está ali dentro do serviço público, tá bom? No artigo 14, já diz assim: não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direto ou indiretamente. Aqui é um impedimento referente à empresa. Aí nós estamos falando aqui de um impedimento da iniciativa privada. Então, não poderão disputar a licitação ou participar da execução do contrato, né? Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil, mesma coisa que estava lá no outro com dirigente, só que essa parte aqui, só se atente que essa parte está lá no final da outra redação, né? Aqui está no início da redação. Com dirigente do órgão, agora ele está falando das pessoas, né? Dirigente do órgão, ou a dirigente é muito amplo, né? Ele ia entrar chefe de divisão, chefe de departamento, tudo, né?
ordenador de despesa, entram vários casos. Que mais? Ou entidade contratante, aí ele já engloba logo a entidade toda, que é para não ter problema, ou com agente público que desempenhe função na licitação, ou atue na fiscalização, ou na gestão do contrato. Então, você vê que ele pega o cara que está lá no topo, a galera que está trabalhando na preparação e na execução da licitação, e aí depois ele entra na gestão contratual, né? Ele pega o pessoal que está fiscalizando e gerindo o contrato. Então, pega todo mundo. Ou que dele seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Só para chover no molhado também, né? Você vai colocar isso aqui no edital, já está na lei, não tem necessidade. Mas, enfim, a gente coloca para fazer um alerta, né? Continuando, tem uma regrinha também parecida no artigo 48, mas aqui é um caso específico de quando você está contratando serviços terceirizados, que a gente chama de serviço terceirizado, né? Então tá aqui, ó, execução por terceiros, atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares. Essas são as atividades que podem ser objeto de execução por terceiros. Aos assuntos que constituam a área de competência legal do órgão da entidade, vedada à administração ou aos seus agentes, na contratação do serviço terceirizado, tá aqui, serviço terceirizado. Aí vem o parágrafo único, né? Tem as vedações lá e aqui fala. Durante a vigência do contrato, então, enquanto você tiver um contrato lá vigente, dentro da administração pública, você tem lá um contrato, você firmou com um terceiro, é vedado ao contratado, à empresa que foi contratada, contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação. Aí são aquela mesma galera que a gente viu lá no artigo 14. Né? Então ele fala a mesma coisa, só que essa galera aí, e o cara não pode chegar, eu vou botar um terceirizado aqui para trabalhar no órgão, que é, sei lá, que ele é tio do pregoeiro. Pô. Não dá, não pode. Tá bom? Vamos lá. Mas atenção, tá? Esqueci. Lá no artigo 122 ainda tem uma regrinha dessa, mas é para empresas que serão subcontratadas. Também não pode ter vínculo, tá? Então, depois vocês dão uma olhadinha lá no 122. E aí, isso aí não é caso de nepotismo, tá bom, gente? Vamos deixar bem claro isso, tá? O nepotismo é quando você está contratando alguém para trabalhar dentro da administração pública, né? Você vai colocar ele como cargo em comissão, né? Ou então, e aí ele tem um vínculo de parentesco com você. Tá bom? Aí isso é nepotismo. Agora, atenção, nepotismo também se aplica às licitações e contratações, tá? E isso aí não foge. Então, você está lá dentro do ambiente público, você não vai pegar, vou pegar o meu irmão para colocar ele como pregoeiro ali, eu sou o dirigente do órgão e eu contrato o meu irmão. E não me vem com essa balela de que é porque é confiança, pelo amor de Deus, né? Vergonhoso isso. É muita cara de pau. Mas vamos lá. É caso de conflito de interesse. Tudo isso que a gente está conversando aqui é tudo caso de conflito de interesse. Tá? E existe uma lei federal que trata de conflito de interesse, que é a Lei 12.813 de 2013. E lá no artigo 3º ele define o que é conflito de interesse. Fala assim: para os fins desta lei, considera-se conflito de interesse é a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. Então veja que é um conflito realmente, conflito de interesse é um conflito entre o público e o privado, né? Que possa comprometer o quê? O interesse coletivo. O serviço público ele existe, né, para garantir a satisfação do interesse público. Então a gente tem que garantir isso, né? Ou influenciar de maneira própria o impróprio desempenho da função pública. Então, vai influenciar o meu trabalho de servidor público, tem que ser impessoal, está lá no caput do 37 da Constituição Federal. E será que eu consigo exercer a impessoalidade? E aí vem um problema que é comportamental, tá, gente? A gente tem que refletir sobre isso, porque eu sou ser humano. Então, por mais que eu tente não
não pender para algum lado ou por outro, ou para beneficiar um ou outro, para ser imparcial, às vezes, dependendo da situação, eu vou acabar sendo parcial. E a gente tem que prevenir isso de alguma forma. Então vamos lá. O artigo 4º, parágrafo 2º ainda da mesma lei, fala assim: vem essa informação que é muito interessante. A ocorrência de conflito de interesses independe da existência de lesão ao patrimônio público, bem como do recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo agente público ou por terceiro. Então, assim, às vezes o cara, pô, fulano, me dá uma ajudinha, me dá uma força aí, pô, tu é brother, não sei o quê. Aí tu vai dar uma ajuda, você não ganhou nada por isso. Você só deu uma ajudinha. Não interessa. É conflito de interesse. Tá bom? Então, independe se você está lesando o patrimônio público ou se você está ganhando alguma vantagem com isso. Às vezes você ficou com pena do teu amigo, você não teve pena de você, né? E aí você vai responder depois. Então, preste atenção. Vamos prosseguir. Ainda, falando da Lei 12.813 de 2013, existem lá, no artigo 5º, os casos de conflito de interesse. Eu não vou colocar aqui, né? Depois, quem tiver curiosidade, eu acho interessante consultar a lei. Eu não vou destrinchar cada item da lei, eu acho que não é o intuito desse vídeo, tá? Eu só estou querendo dar realmente um panorama dessa regrinha aí, que é muito importante. E lá, eu entendo, e tem alguns outros doutrinadores que entendem da mesma forma, que aquele rol ele é exemplificativo, tá? Ele não é taxativo. Então, você tem que dar uma amplitude é, adequada para que alcance todos aqueles casos que possam gerar um conflito entre o interesse público e o interesse privado. Beleza? Bom, o artigo 5º ele é claro num sentido, tá? Ele fala lá que aquelas regrinhas lá são no âmbito do Poder Executivo Federal. Aí você vai falar, ah, professor, então, assim, eu que sou de estado, ou eu que sou do município, sei lá, de Babassulândia, isso aí não cabe para mim, não. Tá, tudo bem. A Lei 12.813 pode até não caber para você, mas a Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, cabe sim. E ele está bem alinhado com a Lei de Conflito de Interesses. Então, não pense você que você vai poder incorrer em alguma irregularidade nesse sentido, tá bom? Você tem sim que prestar muita atenção, tomar cuidado e não fazer nada de errado nesse sentido, que depois você pode ser responsabilizado, tá bom? E se eu tiver dúvida? Porque às vezes, bom, ele é exemplificativo, né? A gente não tem todos os casos ali previstos, e pode surgir alguma dúvida, óbvio. É claro, muitas vezes é só no caso concreto que você vai se deparar com algum problema e vai surgir a dúvida, né? Ah, e aí, isso aqui é um caso de conflito de interesse? Eu posso exercer esse tipo de atividade? Eu posso me comportar dessa forma? Então, existe o SESI, tá? O SESI é uma ferramenta eletrônica que permite ao servidor ou ao empregado público federal, não ocupante cargo DAS-5 ou superior. Por que isso? Porque essa questão do cargo DAS-5 ou superior está lá na lei de conflito de interesse, tá bom? Mas ele está deixando bem claro, é o cara que não é ocupante desses cargos aí. Então, porque os outros também podem entrar, eles também podem ser alcançados dependendo da situação. Não quer dizer que é só o pessoal que está lá na alta cúpula que vai responder por isso. Então, essas pessoas, por exemplo, você é pregoeiro, você tem uma função menor, às vezes nem tem função. Aí você pode consultar. Aí você consulta o seu órgão ou entidade, quando tiver dúvidas sobre como prevenir riscos de conflito de interesse. Esse sistema SES, ele permite ao interessado submeter consulta, acompanhar o seu andamento e interpor recurso quando for o caso. Aí, beleza, isso aqui eu entrei no site da CGU, tinha lá as informações, tá? Para se você tiver alguma dúvida, algum problema lá, aí você pode consultar, tá bom, gente? Então, eu vou ver se eu coloco o link de onde eu tirei essas informações, para vocês poderem acessar, consultar, complementar a informação que eu estou passando aqui, tá bom? Se tiverem dúvida, quiserem
se aprofundar, quiserem consultar os órgãos competentes, aí vocês vão ter condições, beleza? Eu já fiz pesquisa, né? Então, para que você vai fazer também? Vou ajudar a tua vida aí. Bora. Existem impedimentos também no âmbito da Lei 9874 de 99? Pois é, lá tem. Artigo 18 fala assim: é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tem interesse direto ou indireto na matéria. Óbvio. O cara vai ter interesse, ele vai tentar puxar a sardinha para o lado dele. Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto a cônjuge, companheiro ou parente afins até o terceiro grau. E o 3, esteja litigando judicial administrativamente com o interessado, ou respectivo cônjuge ou companheiro. Claro, porque senão você vai beneficiar, né? A tendência é você tentar ajudar. Então, não pode, tem que ser imparcial. Porque às vezes o cônjuge ou companheiro realmente incorrer em alguma irregularidade, ele tem que ser punido, né? Óbvio. Existem impedimentos também no âmbito da Lei 9874, continuando, né? Aí, de novo, vem aquela conversinha, né? Ah, eu sou do estado do Espírito Santo, vamos supor. E aí o cara fala, ah, essa lei aí 9874, ela não se aplica a mim. Aplica sim. Está aqui, ó. Ainda que se alegue que seja somente no âmbito federal, há uma decisão do STF no sentido de que a lei de processo administrativo é aplicável no âmbito dos outros entes federados, quando inexistir disciplina legal local. Então, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu dei o exemplo do Espírito Santo, eu nem sei se lá no Espírito Santo tem uma norma específica que trata de processo administrativo, tá? Pelo amor de Deus. Depois vai falar, ah, professor Frederico falou bobagem lá. Não, não é isso, tá? Eu estou dando um exemplo só, nem sei se tem. Se não tiver, ele tem que observar a Lei 9874. Se tiver, vai seguir a norma própria do Estado, tá bom? Para quem tiver interesse, quiser se aprofundar, aqui está aqui o número aqui, ó, é o RMS 46.160, relator ministro Og Fernandes, né? E é uma decisão de 2015, está no Diário de Justiça Eletrônica 18/9 de 2015. Então, quem quiser, entra lá, consulta na internet, hoje está tudo mais fácil. Prosseguindo. E aí nós temos um problema temporal, né? Como é que vai funcionar isso em termos temporais? Então, o agente de contratação, ele já tinha sido designado. E aí a empresa não participava de licitações daquele órgão específico. Um belo dia, aquela empresa apareceu por lá. E tem um parente fazendo parte dessa empresa, né, que é um parente até o terceiro grau desse agente de contratação. A pergunta é: o que fazer? Simples, essa empresa não pode participar da licitação, ela tem que ser afastada. Ela nem podia ter entrado na licitação. A verdade é que quando ela entra na licitação, às vezes o agente de contratação não está sabendo. Mesmo porque quando ela entra, lá na parte inicial do sistema, eu estou falando aqui, claro, do Compras Gov, né, que é o mais utilizado, disparado, existem outros sistemas, mas pelo menos no Compras Gov, para você ter é, preservar a impessoalidade do agente de contratação, a empresa você fica sem saber quem ela é. Aparece lá uns CNPJs lá e tal, você não vai parar para ficar consultando isso, né? Então você tem que a empresa vai participar e tá lá pela cima aparecer o nome da empresa. Aí o cara, vai, meu Deus do céu, é a empresa do meu tio. Meu Deus do céu. Aí você já tem que afastar ela. Ela não pode ganhar a contratação, não pode nada. Tá? Então, o próprio agente já tem que fazer isso, né? Se ele não souber que a empresa surgiu lá do nada, caiu de paraquedas. Isso pode acontecer. O certo mesmo é que o tio, aqui no exemplo que eu estou falando, nesse exemplo hipotético, é que o tio nem entrasse, né, na licitação, nem mandasse proposta. Esse que era o certo. Mas, enfim, acontece. Então, se o agente já foi designado antes, ele não pode a empresa não pode participar. E você vai ver isso decorre diretamente da redação do artigo 14 da Lei 14.133, como nós vimos lá. Ele está proibido de participar da licitação.
Mas pode acontecer que a empresa já exercia alguma habitualidade de participar de licitações e ganhar contratos, né, firmar contratos com a administração pública, e depois surgiu um agente, né, a autoridade resolveu designar um agente, que por um acaso era sobrinho de uma empresa, de um dos donos de uma empresa dessa. O que fazer? Esse cara não pode ser designado, essa que é a verdade. Pelo menos enquanto tiver contrato e tudo, procura outra pessoa. Eu acho que é por aí, tá bom? Então tem que pensar muito bem nessa questão, no aspecto temporal, né? Tem um exemplo bem interessante no livro do Marçal Justem Filho, que eu vi. Ele deu um exemplo muito interessante, assim, se o cara, né, o agente público, que está envolvido no processo de contratação, e ele, por um acaso, ele contraiu um matrimônio com uma pessoa lá da empresa, uma mulher que é uma das dirigentes da empresa, vamos supor. E aí, o que fazer? Isso aconteceu depois de tudo. Então, não cabe aqui, no entendimento do Marçal, de que você acabe com essa relação contratual simplesmente por causa desse matrimônio. Não faz sentido. Acabando a relação contratual, a partir daí realmente não faz sentido você contratar mais com essa empresa e essa empresa não poderá mais participar das licitações daquele órgão. Essa é a forma de pensar do Marçal e eu concordo, faz todo sentido, tá bom? Vamos prosseguir. E tem a questão da relação de parentesco. Agora sim, vem uma coisa bem interessante e peculiar. A redação que a lei deu lá no artigo 7º, inciso 3º, ela foi meio truncada. Eu confesso para você que quando eu li aquilo ali a primeira vez, me deu um tilt assim na cabeça, sabe? Me deu um... Eu falei, meu Deus do céu, o que que ele escreveu aqui? Por quê? Porque misturou alhos com bugalhos, tá? Existem dois tipos de requisitos ali misturados. Ele fala colateral ou por afinidade. Olha só, você tem relação por linha reta ou colateral. Esse é um requisito. Um outro requisito que existe é você falar de afinidade ou consanguinidade, tá bom? Vamos lá, vou explicar tudo. O que é relação de linha reta? Aí eu trouxe um desenho aí, não sei se está bom para vocês enxergarem. Nós temos um servidor lá embaixo. Então, à medida que ele vai subindo, chega no pai, no avô, isso aqui é linha reta, tá bom? Tá vendo? Ele está subindo reto. Eu botei até desse jeito que é proposital. Ele vai subindo, também vale descendo também. É linha ascendente e descendente. Então, ascendente é que ele está subindo, descendente ele está descendo. Então, vai para o filho, para o neto, tá bom? Colateral é o caso do tio, do sobrinho, do primo, entendeu? Esse pessoal já está na linha colateral. Ele não está na linha reta, ok? E aí tem o outro requisito, que é a afinidade ou consanguinidade. Então, afinidade é quando você tem um cônjuge. Aí é afinidade. Aí você tem sua sogra, você tem o sobrinho da tua mulher, passa a ser seu sobrinho. Isso aí é tudo por afinidade. Por quê? Porque eles não são sangue do mesmo sangue que você. Só isso, tá bom? Agora, como o próprio nome diz, consanguinidade. Aí eu estou falando de sangue, relação de sangue. Parentesco, relação de sangue. Então, o pai é uma relação de consanguinidade. O avô é uma relação de consanguinidade. O tio também, e assim por diante. O sobrinho, o neto, o filho, é tudo relação de consanguinidade. Por quê? Porque é o mesmo sangue que você, tá bom? Então, eu acho que ali aquela redação não ficou legal, tá? Você pode ver que lá no artigo 14 a redação já está melhor. Artigo 14, no artigo 48, lá também ficou mais claro. Agora, no artigo 7, uma redação não ficou boa. Eles misturaram alhos com bugalhos, né? Então é isso. Agora, existe relação somente para você beneficiar o outro? Não, né? Existe também o outro lado da moeda. Você pode ter questões de amizade íntima, amizade. Porque assim, você pode falar, aqui a gente está falando só de relação de parentesco, mesmo que seja por afinidade. Não, tem amizade. A amizade também influencia, óbvio. A gente tem que ampliar a nossa cabeça e entender o que a gente está falando aqui. É um problema de conflito de interesse.
é um negócio maior, mais amplo, tá? Então a amizade entra. E inimizade também, tá? Então, às vezes, você criou uma inimizade com um licitante e você, às vezes, assim, por mais que você tente ser impessoal, você já criou uma rusga com aquela pessoa, com aquela empresa, e você fala assim: ah, meu Deus, eu vou fazer licitação para tal objeto, já sei que aquele cara vai aparecer aqui e eu não gosto dele, ele vai criar caso, ele não é bom e tal. Quer dizer, eu já criei um problema com ele, né? E não é por aí. Então, para você evitar esse tipo de coisa, a gente tem que afastar, a gente tem que evitar que essas empresas participem. Agora, é claro que cada caso é um caso. E voltando aqui no que está lá no artigo 7º, ele fala de relação de habitualidade. E aí eu vou resgatar aqui mais algumas informaçõezinhas. O que é habitualidade, gente, nesse caso? É o cara vem em 5, 6 licitações? Ah, eu fiz 20 licitações no ano, ele participou de 6, isso é habitual. Ou ele participou de uma, ele não é habitual. Não tem uma fórmula matemática para isso, né? Mesmo porque o que a gente não pode esquecer é que tem empresa que atua no ramo de material de expediente, tem gente que atua no ramo de venda de carro. O cara que vende carro não vai vender material de expediente, é óbvio. Então a gente tem que ficar atento para isso também. Então, o que que é habitualidade, né? Bom, antes de ter o sistema de registro de preço, eu me lembro, assim, quando eu era pregoeiro, a gente não usava muito registro de preço no início, porque ele só se aplicava à concorrência, à modalidade de concorrência. E concorrência é um processo muito moroso. Hoje não, né? Na 14.133, fala lá que eles vão seguir o mesmo rito, né? A concorrência e o pregão. Quando veio o decreto 7892, que regulamentou o registro de preço, e aí possibilitou da gente fazer por meio de pregão, que é um processo muito mais célere, aí sim, a gente passou a utilizar. Mas enquanto isso não ocorria, eu tinha que fazer licitação de material de expediente, às vezes 2, 3 vezes no ano. E o que acontecia? Eram sempre as mesmas pessoas, as mesmas empresas que apareciam por lá. Eu fazia presencial, óbvio, e eu sempre via mais ou menos as mesmas carinhas. Aparecia uma ou outra empresa um pouco diferente. E aí, nesse caso, eu conseguia te dizer com uma clareza um pouco maior que aquela empresa X era uma empresa que habitualmente contratava com a gente. Assim, é o que me vem à cabeça e o que dá para trazer de exemplo para você ter uma ideia de habitualidade, tá? Outros termos que são utilizados na lei, no artigo 7º, em que não dá para a gente ter uma clareza maior, é aquela parte final do inciso terceiro do artigo 7º, que ele fala relação técnica, comercial, trabalhista, tudo bem, a gente entende, a gente não pode ser um cara contratado pela empresa, né? Mas, assim, isso aí é muito relativo, e aí cada caso é um caso, a gente tem que analisar o caso específico, concreto. Mas dá para ter uma ideia que o legislador procurou dar uma amplitude maior para evitar a qualquer custo esse conflito esse possível conflito de interesse. E como nós resolvemos isso? Bom, primeiro, né, o agente público ele tem o dever de informar. Tá? No artigo 19 da Lei 9784, e a omissão é falta grave. Então, ele tem que fazer isso, né, ele pode ser até demitido a bem de serviço público. Não dá para ele se eximir disso. Mas, assim, a gente também tem que entender que existem casos em que o agente público não sabe ainda, né, que a empresa X, que é do irmão dele, que vai participar da licitação. Então, a gente também tem que entender esse lado que pode acontecer, como eu já alertei antes. E existe também a obrigação da autoridade máxima. Então, a autoridade máxima, ela tem que realizar suas diligências sempre que possível. Que mais? O licitante também é responsável por isso. E não só o licitante que vai participar, que ele pode ter um parente dentro da administração pública, ele tem pedido de participar da licitação e de ser contratado, mesmo que por dispensa ou inexigibilidade. Os outros licitantes, muitas vezes, já sabem de antemão que esse impedimento existe. Então, é importante também que esses licitantes saibam
que eles podem impugnar a designação do agente público que está lá e que pode haver um conflito de interesse. Por fim, nós temos também o caso dos cidadãos. O cidadão, né, pode exercer um controle muito importante em cima da administração pública, por isso que é fundamental que ele participe, que ele esteja atento e os portais da transparência eles exercem um papel consideravelmente importante dentro do ambiente republicano e democrático. Então, qualquer cidadão também pode exercer o direito constitucional de petição dele. Está lá na Constituição, no artigo 5º. Então, a gente não pode esquecer disso. O cidadão tem que fazer isso, e isso ajuda muito para que não ocorram desvios, que não hajam problemas futuros. Bom, pessoal, esse era o recado que eu tinha para dar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê o like aí, tá bom? Comentem alguma coisa, me façam perguntas também, eu estou aqui para a gente conversar. E se você gostou mesmo, né, eu tenho outros vídeos. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho, me segue, tá? Eu também estou lá no Instagram, não pode esquecer disso também. Estou no Facebook também, tá bom? E vamos seguir em frente. Gente, forte abraço, fique com Deus e até a próxima.